Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente, as grandes ligas europeias estão voltando ao cenário das apostas e estamos aqui para analisar tudo direitinho. A primeira liga que volta é a Premier League, a Liga da Inglaterra, mas também temos alguns joguinhos de ligas alternativas para você fazer um show e lucrar para esse final de ano, tá certo? Vamos lá! Primeiro jogo da Premier League. Ai, que saudade, Premier League. Que saudade de vocês. Brentford e Tottenham Hotspurs. Dois times em situações diferentes, né? Até a parada, o Tottenham está conseguindo a classificação para a Champions League da próxima temporada, né? Está em quarto colocado. São 31 gols marcados, 27 sofridos em 15 jogos. O time do Antônio Conte, que é mais caracterizado por retranca, por um sistema defensivo melhor, mas tem uma média de 2 gols por jogo, entendeu? Então o time do Tottenham melhorou bastante com as adições no mercado, com o Kulusevski, com o Richarlison e com o Bentancur, jogadores que melhoraram bastante o sistema ofensivo do Tottenham. Já o Brentford terminou a última partida da Premier League antes da parada para a Copa do Mundo ganhando do Manchester City, né? Com um show de Ivan Toney, mas é um time que é irregular. Ao mesmo tempo que ganha do Manchester City, perde para o West Ham, que está em parte baixo da tabela, perde para Southampton, então é um time que varia bastante ao longo do campeonato. Bom, gente, quais vão ser as entradas aqui? Bem simples. Vitória do Tottenham, para mim é a mais viável. O Tottenham é mais time. É claro que a gente tem que ver também como é que os times vêm depois dessa parada de Copa do Mundo, né? Uma parada dessa no meio da temporada é muito importante, vai definir muito o campeonato daqui para frente, né? Mas eu acredito muito na vitória do Tottenham. Mas para você que é mais conservador, eu também tenho uma odd muito boa para vocês, que é o ambas marcam. Eu tenho toda certeza que o Tottenham vai fazer um gol e que o Brentford também vai fazer um gol dentro de casa. Então acredito que essa odd 1,64 para ambas marcam está excelente para esse jogo. Vamos para o próximo. E o Newcastle, hein, rapaziada? Newcastle, que foi adquirido aí pelo Fundo de Investimentos da Arábia Saudita, né? O mesmo fundo de investimentos que tem o Al Nassr como time, agora também tem o Newcastle. E é um time que não recebeu até o momento grandes investimentos, né? Teve a contratação do Alexander Isak, mas os jogadores que mudaram o time chegaram em janeiro. E no caso foi o Bruno Guimarães e o Trippier, dois jogadores excelentes que mudaram a tônica e ajudaram muito para crescer de nível técnico o time do Newcastle. Mas falando sobre o jogo, o Leicester é um time que está em recuperação. Começou muito mal o campeonato inglês, o Leicester, e agora já conseguiu vitórias seguidas. Se recuperou, saiu de 20º e foi para 13º. E o Newcastle é essa máquina absurda, né? Com inúmeros jogadores jogando muito bem. Saint-Maximin, o próprio Bruno Guimarães, o Trippier que eu já falei, o goleiraço Nick Pope catando tudo. É um time excelente, cara. Tem o Willock também, que era da base do Arsenal, que tá jogando muito agora. O Joelinton também, que é outro jogador. É um time que se ajeitou de uma maneira inacreditável nas mãos do Eddie Howe. E merecidíssimo a terceira colocação. Times que fazem muitos gols. O Leicester tem 25 gols marcados em 15 jogos. E o Leicester também tem 29 gols em 15 jogos. Só que o detalhe é o seguinte, cara. São dois times que estão numa fase excelente também em vitórias. O Leicester tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, gente. E o Newcastle, 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Então, o que esperar de uma partida de times que estão em ascensão, em estabilidade, com muitos gols e com muitas vitórias? Não tem pra onde, né, cara? Não tem pra onde. É o ambas marcam. Dois times que têm um poderio ofensivo muito bom e que são muito vazados, né? O Leicester tem 25 gols feitos, mas tem 25 gols sofridos, entendeu? E o Newcastle também tem um desempenho em relação a jogar fora de casa, em termos de gols sofridos, bem maior. Acho que é, se não me engano, o quinto da liga. Então, o ambas marcam 1,67 está perfeito. Mas para você também que quer ser um pouco mais cauteloso, acredito que um dupla hipótese Newcastle também tá bom. 1,33 para fechar múltiplas, quádruplas ou triplas, tá certo?
Vamos pro próximo jogo. E aqui tá a curiosidade, né? O Aston Villa veio de uma recuperação, né? Antes da parada da Copa do Mundo muito boa, com a chegada do Unai Emery, né? Ele agitou bem o time bem mais coeso, conciso, mais compacto também, mais fechado. É um time que tem poderio técnico no elenco, mas que nas mãos do Gerrard não estava surtindo efeito. E o Liverpool, cara, sei lá, velho. Foi um início de temporada do Liverpool bem estranho, na minha opinião. Não acredito que o Mané tenha feito essa diferença toda ao sair do Liverpool, né? Para o desempenho da equipe, obviamente, do que eu estou falando. Mas o time começou perdendo de 4-0 para Napoli, perdendo para Nottingham Forest, ganhando para City e depois perdendo para Nottingham Forest, né? É um time muito inconstante nesse campeonato. Não sei como o Liverpool vai voltar depois dessa parada de Copa do Mundo, mas para mim, na minha opinião, esse jogo é equilibrado. Podem me apedrejar, podem dizer que eu sou louco, mas na minha opinião é um jogo completamente em equilíbrio, tá certo? Então, na minha opinião, cara, vai ser um dupla hipótese Aston Villa ou empate. Não acredito que seja esse favoritismo todo para o time do Liverpool. Aston Villa dentro de casa é um time forte, principalmente agora com o Unai Emery, o cara que organizou o time. Então, na minha opinião, Aston Villa ou empate. E claro também, o ambas marcam. Eu acho muito válido. O Aston Villa tem muitos gols marcados. São 28 gols marcados em 14 jogos, média de 2 por jogo. E o Liverpool tem 16 gols marcados só, realmente. E 22 sofridos. Mas vem de 3 vitórias em 5 jogos. Não é para se descartar o Liverpool. A fase é ruim, um equilíbrio na partida é evidente, mas o Liverpool tem jogadores diferenciais absurdos, né? Como é o Mohamed Salah, como é o Diogo Jota, como é o Firmino. Mas eu acredito que essa seja a odd mais segura para esse jogo. Aston Villa e Liverpool para ambos os times marcarem. Mas se você quer buscar algo mais e algo mais válido, com certeza é quase odd 2, Aston Villa empate. Tenho certeza que o Aston Villa não perde esse jogo, tá certo? Vamos pro próximo jogo. Bom, gente, o que falar do Arsenal, né? Não tem muito o que falar, principalmente desse confronto. O favoritismo é todo do Arsenal. Não tem o que fazer. Dentro de casa, no Emirates Stadium, é Arsenal para ganhar. Por quê, Rafael? Simplesmente porque o Arsenal é o time que só tem uma derrota no campeonato. É líder com 5 pontos de diferença. São 14 jogos, 33 gols marcados e apenas 11 sofridos. Tá entre as 3 melhores zagas do campeonato. E tá enfrentando o West Ham, cara, que sei lá, velho. Eu não sei porque o West Ham insiste no David Moyes. É muito potencial perdido. É um Paquetá que não joga nada na mão desse cara. É um Michael Antônio mal utilizado. É um Scamacca, que foi um centroavante importantíssimo na temporada passada pro Sassuolo, que está sendo muito mal utilizado. Um Koufal, um Susek, que eram jogadores exemplares no time e que hoje estão sumidos. Então, pela posição do West Ham e pelo que está jogando, comparado ao Arsenal, 1,49 na minha opinião é muito. E tem que ser aproveitado por vocês o mais rápido possível. Essa odd vai cair antes do jogo. 1,49 é a odd desse jogo. Agora, se você quiser um pouco mais, claro que a gente pode ir atrás, tá certo? Claro que a gente pode ir atrás. Vamos ver aqui o mercado de gols pro Arsenal. Nossa, mais de 1,5 gol do Arsenal nessa partida, na minha opinião, sai com toda certeza, rapaziada. 1,61, enfrentando um adversário extremamente frágil, que está brigando para não ser rebaixado nesse exato momento. 1,61, na minha opinião, é a odd perfeita para você que quer buscar algo mais nessa partida, tá certo? Vamos pro próximo jogo. Nosso próximo jogo é um jogo excepcional e, na minha opinião, fácil de se apostar. E eu já vou logo de cara. Odd 1,43 para o KRC Genk. Por quê? O Genk é o líder absoluto do campeonato belga. No início do campeonato, ninguém dava nada por esse time, que era um time que reunia jovens jogadores, mas que ainda não tinha aparecido num grande cenário europeu.
E deu muito certo. Ângelo Preciado foi um dos caras que se destacaram na Copa do Mundo com o Equador. Tem também o goleiro holandês Van der Voort. É um time excepcional e que junta grandes jogadores que estão se desenvolvendo agora no Campeonato Belga. E que, cara, receberam a primeira oportunidade e estão fazendo valer essa oportunidade. Cara, só pra vocês terem ideia, o Genk ele é líder com muita folga. É o primeiro colocado. 45 gols feitos em 17 jogos. É absurdo. 15 gols sofridos só. Tem mais partidas do que gols sofridos. E vem numa sequência maravilhosa. 5 jogos, 5 vitórias. Enquanto o Kortrijk tá em 17º, cara. 33 gols sofridos em 17 jogos. Só pelas estatísticas e pelo poderio ofensivo, pela técnica apurada desse time do Genk, a odd 1,43, resultado final do Genk, é a melhor opção, tá certo? Mas claro, sempre tem gente que quer buscar um pouco a mais, eu entendo. Então a gente vai ver aqui o mercado de gols. O mercado de gols para mais de 1,5 do Genk é menor do que a vitória do Genk. Mas também é uma opção para você. Mais de 1,5 Genk ou vitória do Genk são as entradas para esse jogo, tá certo? Vamos para o próximo jogo e último desse vídeo. Vamos para o nosso último jogo, mais uma vez falando de líder do campeonato. É o Maccabi Haifa, um dos times que eu tenho um apego muito bom nesses últimos tempos. É um time que está batendo aí Liga Europa, UEFA Champions League, e está conseguindo, dentro dos seus limites, bater de frente com grandes equipes do cenário europeu, né? Ganhou até da Juventus agora, nessa última fase de grupos da Champions League, né? E aqui é muito favorito, novamente. Maccabi Netanyahu, adversário do Maccabi Haifa, é o 10º colocado, 14 jogos feitos, 17 gols feitos e 27 sofridos. É um time de meio de tabela, tá certo? O Maccabi Netanyahu. Um time de meio de tabela, capenga. Entrega resultados contra times pequenos e deu até jogo, né? Contra Hapoel Bechivar, Maccabi Tel Aviv, né? Grandes times de Israel. Mas é um time que costuma entregar o ouro para os mais pobres, né? Esse é o Maccabi Netanyahu. Já o Maccabi Haifa é líder absoluto do time, do campeonato israelense, né? Seguido de Maccabi Tel Aviv e Hapoel Bechivar. 14 jogos feitos, 32 gols feitos, 14 sofridos, 5 vitórias em 5 jogos, né? É a segunda melhor forma recente, só perde para o terceiro colocado, o Hapoel Bechivar. Qual é a entrada para esse jogo? Claro, diante de tudo isso que a gente falou, entrada, resultado final, Maccabi Haifa 1,57, odd perfeita. Aproveitem enquanto essa odd está 1,57. Antes do jogo ela vai abaixar, tá certo? Agora, é claro, tem gente que gosta de pegar odds melhores e, na minha opinião, cara, 1,54 também tá bom. Só que é aquela, né? É melhor ir na vitória do Maccabi, tá ainda 1,57, tá certo? 3 ticks a mais do que no mais de 1,5 Maccabi Haifa total da partida, que tá 1,54. Mas essas são as entradas para essa partida entre Maccabi Haifa e Maccabi Netanyahu. É isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. E claro, como é de costume, vou deixar a lista final de todas as apostas no comentário fixado. Tá certo? Muito obrigado. Nos vemos na terça-feira com mais Premier League e, claro, os campeonatos alternativos que te ajudam a conseguir aquela renda extra. Tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos na terça. Fui!